Leitura, Caderno informativo 2021, Direito Constitucional até agosto de 2021. STF Constitucional. É incompatível competência legislativa. É incompatível com a Constituição Federal, ato normativo estadual que ampliem as atribuições de fiscalização do legislativo local e o rol de autoridades submetidas à solicitação de informações. O artigo 50, parágrafo 2º da Constituição traduz norma de observância obrigatória pelos Estados-membros por imposição do princípio da simetria. Não podem ampliar o rol de autoridade sujeita à fiscalização direta pelo Poder Legislativo e à sanção por crime de responsabilidade. Associação sindical. Os empregados de entidades sindicais podem associar-se entre si para a criação de entidades de representante sindical própria. O parágrafo único do artigo 526 da CLT proibia que os empregados de sindicato fossem filiados a sindicatos. A Lei 11.295 de 2006 revogou esse parágrafo único a fim de permitir o direito à sindicalização para os empregados de entidade sindical. A alteração promovida pela lei é compatível com a liberdade de associação sindical prevista no artigo 8º da Constituição Federal. Segurança Pública. O Instituto de Criminalista dos Estados podem ser instituídos como órgãos próprios, com autonomia formal, ou podem integrar os demais órgãos de segurança pública. O Estado pode optar por garantir a autonomia formal aos institutos de criminalísticas ou podem integrá-los aos demais órgãos de segurança pública, sem que isso importe em ofensa material à Constituição. A existência nos quadros da administração pública estadual de órgão administrativo de perícia não gera a obrigação de subordiná-lo à Polícia Civil. Competência legislativa. É inconstitucional a lei estadual que reduziu o valor de mensalidades escolares durante a pandemia do Covid. Importante. É inconstitucional a lei estadual que estabeleça redução de mensalidades no âmbito da rede privada de ensino, enquanto perdurarem as medidas temporárias para o enfrentamento da pandemia. Então, lei estadual não pode estabelecer redução de mensalidade. Competência legislativa. É constitucional lei estadual que proibiu o corte de energia elétrica durante a pandemia do Covid. Atendida a razoabilidade, é constitucional a legislação estadual que prevê a vedação do corte de fornecimento residencial do serviço de energia elétrica, em razão do inadimplemento parcelado do débito, considerada a crise sanitária. Competência. É constitucional lei estadual que proíba a utilização de animais para testes de produtos cosméticos. A lei estadual, contudo, não pode proibir a comercialização de produtos que tenham sido desenvolvidos a partir de testes em animais. Não havendo norma federal disciplinadora, é constitucional lei estadual que proíba a utilização de animais para o desenvolvimento, experimento e testes de produtos cosméticos, higiene pessoal, perfume, limpeza e seus componentes. É inconstitucional a norma estadual que vede a comercialização de produtos desenvolvidos a partir de testes em animais, bem como que determina que conste no rótulo informações acerca de não realização de testes em animais. Poder Legislativo. Os subsídios dos deputados estaduais devem ser fixados por lei em sentido formal. Os subsídios dos deputados estaduais devem ser fixados por lei em sentido formal. A vinculação do valor do subsídio dos deputados estaduais ao quanto estipulado pela União aos deputados federais é incompatível com o princípio federativo e com a autonomia dos entes federados. É vedada a vinculação ou equiparação remuneratória em relação aos agentes políticos e aos servidores públicos em geral.
autonomia universitária. É inconstitucional o dispositivo de Constituição Estadual que confere autonomia financeira e orçamentária para a Universidade Estadual, assim como a criação de procuradoria jurídica própria e a escolha de reitor sem a participação do chefe executivo, do Poder Executivo. É inconstitucional a emenda à Constituição Estadual que confere autonomia financeira e orçamentária própria de órgãos do poder à Universidade Estadual. É constitucional o repasse de recursos orçamentários para a Universidade Estadual na forma de duodécimos. Não pode Estado-membro, por meio de sua Constituição ou legislação, instituir procuradoria jurídica própria para a Universidade Estadual. É inconstitucional o dispositivo da Constituição Estadual que preveja que a Universidade Estadual escolherá seu reitor sem qualquer participação do chefe do Poder Executivo no processo. Também é inconstitucional o dispositivo da Constituição Estadual que preveja iniciativa privativa da Universidade Estadual para propor projeto de lei que disponha sobre sua estrutura e funcionamento administrativo, bem como sobre suas atividades pedagógicas. Direitos sociais. STF determinou que a União adote todas as medidas legais necessárias para viabilizar o censo, inclusive com a previsão dos créditos orçamentários necessários à pesquisa. Compete ao STF julgar, com base nos artigos 102.1f, ação civil originária que questione a inércia da administração pública federal relativamente à organização, ao planejamento e à execução do censo demográfico do IBGE. Configura-se ilegítima a escolha política que, esvaziando as dotações orçamentárias vocacionadas às pesquisas censitárias do IBGE, inibe a produção de dados demográficos essenciais ao acompanhamento dos resultados das políticas sociais do Estado brasileiro. Direito à saúde. É possível condenar judicialmente Estado ou município a investir na saúde, os valores mínimos que não foram aplicados em anos anteriores. É compatível com a Constituição Federal o controle judicial a tornar obrigatória a observância, tendo em conta os recursos orçamentários destinados à saúde, dos percentuais mínimos previstos no artigo 77 da DCT, considerado período anterior à edição da Lei Complementar 141. Competências. Lei estadual não pode proibir a suspensão de planos de saúde por inadimplência, mesmo durante a pandemia do Covid-19. Por usurpar a competência da União para legislar privativamente sobre direito civil e a política de seguros, é formalmente inconstitucional lei estadual que estabelece a possibilidade do Poder Executivo proibir a suspensão ou cancelamento de planos de saúde por pagamento durante a situação de emergência do novo coronavírus. Competência. É formalmente inconstitucional lei que proíba a atividade de delivery de gasolina e etanol. Isso porque a competência para legislar sobre energia é privativa da União. É inconstitucional norma estadual que vede ao consumidor, pessoa física, o abastecimento de veículo em local diverso do posto de combustível. Competência legislativa. Lei estadual pode proibir que instituições financeiras, correspondentes bancários e empresas de leasing façam propaganda de empréstimos para aposentados e pensionistas. É constitucional a proibição, por lei estadual, de que instituições financeiras, correspondentes bancários e sociedades de arrendamento mercantil façam telemarketing, oferta comercial, proposta, publicidade ou qualquer tipo de atividade tendente a convencer aposentados e pensionistas a celebrarem contratos de empréstimo. Essa lei trata sobre defesa do consumidor, matéria que é de competência concorrente, servindo para suplementar os princípios e normas do CDC e reforçar a proteção dos consumidores idosos, grupo em situação de especial vulnerabilidade econômica e social. Ministério Público. É inconstitucional
emenda à Constituição Estadual que trate sobre normas gerais para a organização do Ministério Público e sobre as atribuições do órgão e membros do parquê. Foi editada a emenda à Constituição Estadual afirmando que somente o Procurador-Geral de Justiça poderia instaurar inquérito civil e propor ação civil pública contra membros do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas, do Ministério Público e da Defensoria Pública. Essa emenda padece de vício de inconstitucionalidade formal e material. A referida emenda é formalmente inconstitucional porque usurpou a iniciativa reservada pela Constituição Federal ao Presidente da República para tratar sobre matérias sobre normas gerais para a organização do Ministério Público Estadual. Tratou sobre matéria que deve ser disciplinada por meio de lei complementar de iniciativa do chefe do Ministério Público Estadual. Além disso, constata-se inconstitucionalidade material na norma impugnada por ofensa à autonomia e à independência do Ministério Público, assegurada pelo parágrafo 2º do artigo 127, parágrafo 5º, 128 da Constituição. Direito à saúde. STF determinou que a Anvisa, no prazo de 30 dias, decida sobre a importação excepcional e temporária da vacina Sputnik V contra o Covid. É possível que o ente federado proceda à importação e distribuição excepcional e temporária de vacina contra o coronavírus, no caso de ausência de manifestação a esse respeito da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no prazo estabelecido pelo artigo 16 da Lei 14.124. Caso concreto, no dia 8/4 de 2021, o Estado do Maranhão ingressou com pedido de tutela provisória incidental, alegando que a União estaria descumprindo o Plano Nacional de Vacinação, o que teria levado o Estado a adquirir 4,5 milhões de doses de vacina Sputnik V, produzida pelo Instituto Gamaleya da Rússia. O Estado afirmou que, para conseguir trazer regularmente as vacinas para o Brasil, protocolizou na Anvisa, dia 29/3/2021, pedido de autorização excepcional de uso e de importação da vacina Sputnik. Ocorre que a agência ainda não teria examinado o requerido, a despeito da situação de emergência. Diante disso, o Estado do Maranhão pediu ao STF título de tutela provisória incidental que seja determinada à Anvisa que emita a autorização excepcional de uso e importação da vacina Sputnik V, conforme requerimento apresentado. O STF deferiu em parte o pedido e determinou que a Anvisa, no prazo máximo de 30 dias, a contar do dia 29/3/2021, decida sobre a importação excepcional e temporária da vacina Sputnik V. Controle de constitucionalidade. Governador do Estado afastado do cargo não pode propor ADI. Governador do Estado afastado cautelarmente das suas funções por força do recebimento de denúncia por crime não tem legitimidade ativa para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade. Ministério Público. É inconstitucional o dispositivo de lei estadual que institui gratificação aos membros do MP pela prestação de serviço à Justiça Eleitoral a ser paga pelo Poder Judiciário. É inconstitucional dispositivo de lei estadual que institui gratificações ao membro do MP pela prestação de serviço à Justiça Eleitoral a ser paga pelo Poder Judiciário. A AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, ajuizou a ADI contra o artigo 2 e 91.5 da Lei Complementar Estadual 106 do Rio de Janeiro. O artigo 2 prevê autonomia financeira ao MP e o artigo 91 afirma que os membros do MP possuem direito à gratificação pela prestação de serviço à Justiça Eleitoral, verba a ser paga pelo TRE. A AMB possui pertinência temática para ajuizar ações que busquem o aperfeiçoamento e a defesa do funcionamento do Poder Judiciário. Assim, o interesse dessa associação não se restringe às matérias de interesse corporativo.
O artigo 2 é constitucional. É constitucional o dispositivo da lei estadual que prevê a autonomia financeira do Ministério Público. Fundamento no artigo 127, parágrafo 1º e 2º da Constituição. O artigo 91 é inconstitucional. É inconstitucional o dispositivo de lei estadual que institui gratificações ao membro do MP pela prestação de serviço à Justiça Eleitoral a ser paga pelo Poder Judiciário. A previsão representa inadequada ingerência da autonomia financeira do Poder Judiciário. Direitos e garantias fundamentais. A STF determinou, em julgamento de mandato de injunção, que o governador federal implemente a partir de 2022 o Programa de Renda Básica de Cidadania previsto na Lei 10.835. A lei referida instituiu um programa denominado Renda Básica de Cidadania. Segundo esse programa, todas as pessoas residentes no Brasil, não importando a sua condição socioeconômica, deverão receber um benefício, cujo valor deve ser fixado pelo Poder Executivo. O pagamento do benefício deverá ser igual o valor para todos e suficiente para atender às despesas mínimas de cada pessoa com alimentação, educação e saúde. Como esse programa ainda não havia sido implementado, em 2020 o Defensor Público Geral Federal ajuizou mandado de injunção contra o presidente da República. O STF decidiu que, como está presente estado de mora inconstitucional, deve ser fixado o valor de renda básica e cidadania para o extrato da população brasileira em condições de vulnerabilidade socioeconômica, pobreza extrema e extrema pobreza, a ser efetivada pelo presidente da República no exercício fiscal seguinte ao da conclusão do julgamento do mérito. É inconstitucional lei municipal que discipline a instalação de sistema de transmissores de comunicações. É inconstitucional lei municipal que discipline a instalação de sistemas transmissores de telecomunicações, por afronta à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, nos termos do artigo 21, 11 e 22, 4 da Constituição. Intervenção. É inconstitucional norma constitucional estadual pelo qual se prevê hipótese de intervenção estadual em municípios não contemplados no artigo 35 da Constituição Federal. A Constituição Estadual não pode trazer hipóteses de intervenção estadual diferentes daquelas alencadas no artigo 35 da Constituição Federal. As hipóteses de intervenção estadual previstas no artigo 35 são taxativas. Caso concreto, o STF julgou inconstitucional o artigo 25 da Constituição do Acre, que previa que o Estado-membro poderia intervir nos municípios quando se verificasse, sem justo motivo, impontualidade no pagamento de empréstimo garantido pelo Estado, fossem praticados na administração municipal atos de corrupção devidamente comprovados. Competência legislativa. É inconstitucional lei estadual de iniciativa parlamentar que crie requisitos para exercício de atividade de tutoria no ensino à distância. É formalmente inconstitucional lei estadual de iniciativa parlamentar que, ao dispor sobre o ensino à distância, proíba a utilização do termo tutor, além de criar restrições e requisitos para exercício de atividade de tutoria. ADI. É possível o aditamento na petição inicial da ADI para a inclusão de novos dispositivos legais? Não é admitido o aditamento da inicial da ação direta de inconstitucionalidade, após o recebimento das informações do requeridos e das manifestações do Advogado-Geral da União e da Procuradoria-Geral da República. CPI. A instalação de uma CPI não se submete a um juízo discricionário, seja do presidente, seja da Casa Legislativa, seja do plenário da própria Casa Legislativa. A instauração de CPI depende unicamente de preenchimento dos requisitos do artigo 58, parágrafo 3º, ou seja, requerimento de 1/3 dos membros da Casa Legislativa, a indicação de fato determinado a ser apurado e a definição do prazo certo para sua duração. Tribunal de Contas. Auditores
jurídicos e auditores do controle externo do Tribunal de Contas do Estado da Bahia não podem exercer as funções típicas de cargo de auditor previsto na Constituição Federal. Auditores jurídicos e auditores de controle externo são duas classes de servidores do Tribunal de Contas da Bahia. Essas duas carreiras não se confundem com a auditor substituto do Ministério ou Conselho de que trata o 73, parágrafo 4º. Assim, não é possível a equiparação legislativa do cargo de auditor jurídico e de auditor de controle externo do Tribunal de Contas da Bahia, com o cargo de auditor previsto no 73, parágrafo 4º da Constituição. Somente para este último é atribuída a substituição dos ministros do Tribunal de Contas da União ou de conselheiros do Tribunal de Contas do Estado e o exercício de atos da judicatura. Liberdade religiosa. É inconstitucional lei estadual que obriga que as escolas e bibliotecas públicas tenham uma exemplar da Bíblia. A imposição legal de manutenção de exemplares de Bíblias em escolas e bibliotecas públicas estaduais configura contrariedade à laicidade estatal e à liberdade religiosa consagrada na Constituição da República de 1988. Direito à saúde e liberdade de culto. Estados e municípios podem restringir temporariamente as atividades religiosas, coletivas, presenciais, a fim de evitar a proliferação do Covid. É compatível com a Constituição Federal a imposição de restrições à realização de cultos, missas e demais atividades religiosas presenciais de caráter coletivo, como medida de contenção de avanço à pandemia do Covid-19. Direito à saúde. STF determinou a União o estabelecimento dos leitos da UTI destinados ao tratamento do Covid, que estavam custeados pelos Ministérios de Saúde até dezembro de 2020 e que foram reduzidos a nos meses de janeiro e fevereiro de 2021. Em condições de recrudescimento da pandemia de novo coronavírus, não é constitucional aceitável qualquer retrocesso nas políticas públicas de saúde, como o que resulta em decréscimo do número de leitos de unidades de terapia intensiva habilitados custeados pela União. Competência legislativa. É constitucional lei estadual que proibiu o corte de energia elétrica durante a pandemia do Covid. São constitucionais as normas estaduais editadas em razão da pandemia causadas pelo novo coronavírus, pelas quais veiculados a proibição de suspensão do fornecimento de serviço de energia elétrica, o modo de cobrança, a forma de pagamento dos débitos e a exigibilidade de multa e juros moratórios. Competência legislativa. É inconstitucional lei estadual que autoriza o Poder Executivo a cobrar um valor das concessionárias de energia elétrica para a utilização das faixas de domínio e das áreas adjacentes às rodovias estaduais e federais delegadas. É inconstitucional lei estadual que onere o contrato de concessão de energia elétrica pela utilização de faixas de domínio público adjacentes às rodovias estaduais ou federais. Isso porque a União, por ser titular da prestação de serviço público de energia elétrica, detém prerrogativa constitucional de estabelecer o regime e as condições de prestação desse serviço por concessionárias, o qual não pode sofrer ingerência normativa dos demais entes políticos. Controle de constitucionalidade. Cabe à DPF quando se alega que está havendo uma omissão por parte do poder público. A arguição de descumprimento de preceito fundamental é um instrumento eficaz de controle de inconstitucionalidade por omissão. A ADPF pode ter por objeto omissões do poder público, quer totais ou parciais, normativas ou não normativas, nas mesmas circunstâncias em que ela é cabível contra os atos em geral do poder público, desde que essas omissões se afigurem lesivas ao preceito fundamental a ponto de obstar a efetividade
de norma constitucional que a consagra. Competência legislativa. A lei estadual pode proibir publicidade dirigida a crianças no estabelecimento de educação básica. É constitucional a lei estadual que proíbe toda e qualquer atividade de comunicação comercial dirigida às crianças no estabelecimento de educação básica. Tribunais de Contas. Não é obrigatória a instituição do Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas Municipal. Os tribunais de contas dos estados são organizados pelas constituições estaduais. Contudo, por força do princípio da simetria, as regras do TCU também são aplicadas no que couber aos TSS, conforme determina o artigo 75. O que diz o 75? As normas estabelecidas nessa seção aplicam-se no que couber a organização, composição e fiscalização dos tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal, bem como dos tribunais e conselhos de conta dos municípios. Parágrafo 1. As constituições estaduais disporão sobre os tribunais de contas respectivos, que serão integrados por 7 conselheiros. Vale ressaltar que o princípio da simetria previsto nesse artigo 75 aplica-se aos tribunais de contas estaduais e aos tribunais de contas dos municípios. Por outro lado, essa simetria não abrange a tribunais de conta do município. O preceito vinculado no artigo 75 da Constituição Federal aplica-se no que couber a organização, composição e fiscalização dos tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal e dos tribunais e conselhos de contas dos municípios, excetuados ao princípio da simetria dos tribunais de contas dos municípios. Dessa forma, não é obrigatória a instituição e regulamentação do Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas do município de São Paulo. Autonomia universitária. É inconstitucional o decreto que autoriza o Ministério da Educação a nomear diretor interino de centros técnicos federais sem observância do processo eleitoral, que conta com a participação de comunidade escolar. A previsão de nomeação pro tempore pelo ministro da Educação de dirigentes de instituições de ensino federais viola o princípio da isonomia, da impessoalidade, da proporcionalidade, da autonomia e da gestão democrática do ensino público. É cabível a ADI contra decreto presidencial quando este assume feição flagrantemente autônoma, ou seja, quando não regula a lei, apresentando-se como ato normativo independente que inova na ordem jurídica, criando, modificando ou extinguindo direitos e deveres. Cultura. É constitucional a chamada cota de tela, ou seja, a obrigatoriedade que os cinemas brasileiros exibam filmes nacionais durante um número mínimo de dias por ano. São constitucionais a cota de tela, consistente na obrigatoriedade de exibição de filmes nacionais nos cinemas brasileiros e as sanções administrativas decorrentes de sua inobservância. A denominada cota de tela promove intervenção voltada a viabilizar a efetivação do direito à cultura, sem, por outro lado, atingir o núcleo dos direitos à livre iniciativa, à livre concorrência e à propriedade privada, apenas adequando as liberdades econômicas à função social. Direito de resposta. Magistrado integrante de tribunal pode decidir monocraticamente sobre a concessão de efeito suspensivo a recurso interposto em face de decisão proferida, segundo o rito especial do direito de resposta. A Lei 13.188 disciplinou o exercício do direito de resposta ou retificação do ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículos de comunicação social.
O STF analisou 3 ações diretas de inconstitucionalidade propostas contra o diploma. O artigo 2, parágrafo 3º, 4º, 6º foram julgados constitucionais, por outro lado foram declarados inconstitucionais as expressões em juízo colegiado prévio, presentes no artigo 10. O Poder Judiciário, tal qual estruturado no artigo 92, caput, da Constituição, segue a escala hierarquizada de jurisdição, em que consta no topo o Supremo Tribunal Federal e em seguida tribunais superiores, tribunais regionais e juízes locais. Essa gradação hierárquica tem como pressuposto a ampliação dos poderes dos magistrados à medida que se afastam da base dessa estrutura orgânico-funcional em direção do seu poder. Admitir que um juiz integrante do tribunal não possa, ao menos, conceder efeito suspensivo ao recurso dirigido contra a decisão de juiz de primeiro grau é subverter a lógica hierárquica estabelecida pela Constituição, pois é o mesmo que atribuir ao juiz de primeira instância mais poder que o magistrado de segundo grau de jurisdição. Ademais, o poder geral de cautela, assim compreendido como a capacidade conferida ao magistrado de determinar a realização de medidas de caráter provisório, ainda que inominadas no Código de Processo Civil, é incito ao exercício da jurisdição, é uma forma de garantir a efetividade do processo judicial. No caso, o poder geral de cautela se faz essencial porque o direito de resposta é, por natureza, satisfativo, de modo que, uma vez exercido, não há como ser revertido. Desse modo, a interpretação literal do artigo 10 é atribuindo exclusivamente ao colegiado de tribunal o poder de deliberar sobre concessão de efeito suspensivo a recurso em face de decisão que tenha assegurado o direito de resposta. Dificultaria sensivelmente a reversão liminar de decisão concessiva do direito de resposta, com risco, inclusive, de se tornar ineficaz a apreciação do recurso pelo tribunal. Publicidade. A redução da transparência dos dados referentes à Covid viola o direito ao acesso à informação, os princípios da publicidade e transferência da administração pública e o direito à saúde do Covid. Tema já apreciado no informativo 1000. É necessária a manutenção e divulgação integral dos dados epidemiológicos relativos à pandemia do Covid. A interrupção abrupta da coleta e divulgação de importantes dados epidemiológicos imprescindíveis para a análise de série histórica da evolução da pandemia caracteriza ofensa aos preceitos fundamentais da Constituição Federal, nomeadamente o acesso à informação, os princípios da publicidade e da transparência da administração pública e o direito à saúde. Processo legislativo. Não há inconstitucionalidade formal no fato de a lei ter sido aprovada pelo Congresso Nacional por meio de votação virtual em razão da pandemia do Covid. A tramitação de projetos de lei por meio de sistema de deliberação remota não viola as normas de processo legislativo. Isso porque o fato de as sessões deliberativas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados terem acontecido por meio virtual não afasta a participação e o acompanhamento da população em geral. Em ambas as casas legislativas, fornecem meios de comunicação de amplo e fácil acesso, em tempo real, em relação ao exercício de atividade legislativa. Ademais, as circunstâncias de estar diante de uma pandemia cujo vírus se revelou altamente contagioso justifica a prudente opção do Congresso Nacional em prosseguir com suas atividades por meio eletrônico. Liberdade de expressão. É inconstitucional a resolução do Conselho Federal de Psicologia que proíbe a comercialização e o uso de testes psicológicos para indivíduos que não sejam psicólogos, que não sejam psicólogos. Ao restringir a comercialização e o uso de testes psicológicos aos profissionais regularmente inscritos na Conselho Federal de Psicologia, a resolução acabaram por instituir disciplina desproporcional e ofensiva aos postulados constitucionais relativos à liberdade de manifestação do pensamento e de liberdade de acesso à informação. Direito à saúde. O STF entendeu a vigência das medidas de combate à Covid elencadas na lei
O STF estendeu a vigência das medidas de combate à Covid elencadas na Lei 13.979 e que estavam previstas para terminar em 31 de 12 de 2020. A prudência, amparada nos princípios de prevenção e precaução, aconselha que continue em vigor as medidas excepcionais dos artigos 3, 3J da Lei 13.979, dada a continuidade da situação de emergência na área de saúde pública. Direito à saúde. União não pode requisitar seringas e agulhas que já foram contratadas pelos Estados-membros para o Plano Estadual de Imunização e que ainda estão na indústria, apesar de já terem sido empenhados. Covid. É incabível a requisição administrativa pela União de bens e insumos contratados por unidade federativa e destinados à execução do plano local de imunização, cujos pagamentos já foram empenhados. A requisição administrativa não pode se voltar contra bem ou serviço de outro ente federativo. Isso para que não haja indevida interferência na autonomia de um sobre o outro. Controle de constitucionalidade. É cabível a ADI contra a resolução do Conselho Profissional que não tratou de mero exercício de competência regulamentar, mas expressou o conteúdo normativo que lidou diretamente com direitos e garantias tutelados pela Constituição. O STF admite o uso das ações de controle concentrado de constitucionalidade para o exame de atos normativos infralegais, nos casos em que, em tese de inconstitucionalidade, articulada pelo autor, propõe o cotejo da norma impugnada diretamente com o texto constitucional. No caso, a resolução do Conselho não tratou de mero exercício de competência regulamentar, mas expressou o conteúdo normativo que lida diretamente com os direitos e garantias dos tutelados pela Constituição. Por esse motivo, cabe à ADI para questionar a norma. Direito à saúde. O STF determinou que o governo deveria detalhar a ordem de preferência de vacinação dentro de grupos prioritários. A pretensão de que sejam editados e publicados critérios e subcritérios de vacinação por classe e subclasses no plano de vacinação, assim como a ordem de preferência dentro de cada classe e subclasse, encontra arrimo nos princípios da publicidade e da eficiência que regem a administração pública, no direito à informação que assiste aos cidadãos em geral, na obrigação da União de planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, no dever incontornável cometido ao Estado de assegurar a inviolabilidade do direito à vida, traduzida por existência digna, e no direito à saúde. Competência legislativa. É constitucional lei estadual que limita ligações de telemarketing. Mudança de entendimento. Atualize o informativo 822 do STJ. Normas estaduais que disponham sobre obrigações destinadas às empresas de telecomunicações relativamente à oferta de produtos e serviços incluem-se na competência concorrente dos estados para legislarem sobre direitos do consumidor. Direito à saúde. Estados, Distrito Federal e município podem importar vacinas? Em princípio, as vacinas a serem oferecidas contra o Covid são aquelas incluídas no Plano Nacional de Operacionalização de Vacina elaborado pela União. Se o plano for descumprido pela União ou se ele não atingir cobertura imunológica tempestiva e suficiente contra a doença, o Estado, Distrito Federal e municípios poderão conceder à população as vacinas que esses entes possuírem, desde que tenham sido previamente aprovados pela Anvisa,
Se a Anvisa não expedir a autorização competente no prazo de 72 horas, os estados e municípios poderão importar e distribuir vacinas que já tenham sido registradas nos Estados Unidos, na União Europeia, no Japão, na China. Além disso, tais entes poderão também importar e distribuir quaisquer outras vacinas que já tenham sido aprovadas em caráter emergencial pela Anvisa. Nas exatas palavras do STF, os estados, Distrito Federal e os municípios, no caso de descumprimento do Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra o Covid, ou na hipótese de cobertura imunológica intempestiva e insuficiente, poderão dispensar respectivas populações vacina nas quais disponham, previamente aprovado pela Anvisa, e, no caso, não expedição da autorização competente, no prazo de 72 horas, vacinas registradas pelo menos uma das autoridades sanitárias estrangeiras e liberadas para distribuição comercial nos respectivos países, bem como quaisquer outras que vierem a ser aprovadas em caráter emergencial. Direito à saúde. É dever do poder público elaborar e implementar plano para o enfrentamento da pandemia nas comunidades quilombolas. O STF determinou que a União elaborasse um plano de combate à Covid para a população quilombola, com participação de representantes da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, CONAC. Além disso, o STF deferiu pedido para suspender os processos judiciais, notadamente ações possessórias, reivindicatórias de propriedade, emissões da posse, anulatória de processos administrativos de titulação, bem como os recursos vinculados a essas ações, sem prejuízo dos direitos territoriais das comunidades quilombolas até o término da pandemia. Imunidades parlamentares. Caso do deputado Eduardo Silveira. O deputado federal Eduardo Silveira publicou um vídeo no YouTube no qual, além de atacar frontalmente os mídias do STF por meio de diversas ameaças e ofensas, expressamente propagou a adoção de medidas antidemocráticas contra a Corte, bem como instigou a adoção de medidas violentas contra a vida e a segurança de seus membros, em clara afronta aos princípios democráticos, republicanos e de separação dos poderes. Tais condutas, além de tipificarem crimes contra a honra do Poder Judiciário e do Ministério e dos ministros do STF, são previstas como crimes de lei de segurança nacional. Não é possível invocar imunidade parlamentar material. Neste caso, isso porque a imunidade parlamentar material não deve ser utilizada para atentar frontalmente contra a própria manutenção do Estado democrático de direito. As condutas criminosas do parlamentar configuram flagrantemente delito, pois verifica-se de maneira clara e evidente a perpetuação dos delitos acima mencionados, uma vez que o referido vídeo continuava disponível e acessível a todos os usuários da internet. Os crimes que, em tese, foram praticados pelo deputado são inafiançáveis por duas razões: porque foram praticados contra a ordem constitucional do Estado democrático e porque, no caso concreto, estão presentes os motivos que autorizam a decretação de prisão preventiva, de sorte que estamos diante de uma situação que não admite fiança, com base no 324.4 CPP. Encontra-se, portanto, configurada a possibilidade constitucional de prisão em flagrante de parlamentar pela prática de crime inafiançável nos termos do parágrafo 2º do artigo 53. Processo legislativo. Não é possível republicar uma lei já sancionada, promulgada e publicada para incluir novos vetos, ainda que sob o argumento de que se trata de mera retificação da versão original. Não se admite novo veto em lei promulgada e publicada, manifestada a aquiescência do Poder Executivo com o projeto de lei pela posição de sanção, evidencia-se a ocorrência de preclusão entre as etapas do processo legislativo, sendo incabível eventual retratação. Autonomia universitária. O presidente da República tem liberdade para escolher como reitor qualquer um dos 3 nomes na lista a ele encaminhada, não sendo obrigado a nomear o mais votado.
A Lei 5.540, com redação dada pela Lei 9.192, prevê que a universidade, por meio do seu colegiado máximo, irá encaminhar ao presidente da República uma lista com 3 nomes de professores da instituição. A partir desta lista tríplice, o presidente escolhe um nome e nomeia para um mandato de 4 anos. Essa opção legal pela escolha dos dirigentes máximos da universidade, em ato complexo, não ofende a autonomia da universidade. Autonomia universitária, prevista no artigo 207 da Constituição. O ato de nomeação dos reitores de universidades públicas federais, regidas pela lei, com redação dada pela outra lei, não afronta o 207 por não significar tal ato um instrumento de implantação de políticas específicas determinadas pelo chefe do Poder Executivo, nem indicar mecanismos de controle externo à autonomia universitária. Trata-se de discricionalidade mitigada. Discricionalidade mitigada que, a partir de requisitos objetivamente previstos pela legislação federal, exige a escolha do chefe do Poder Executivo e recai sobre um dos 3 nomes eleitos pela universidade. Direito de reunião. O que se entende por aviso prévio para fins do direito de reunião do artigo 5º, 16 da Constituição? O artigo 5º, 16 prevê o direito de reunião nas seguintes termos: todos podem reunir pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Qual é o sentido de prévio aviso mencionado no texto? O STF fixou a seguinte tese: a exigência constitucional de aviso prévio relativamente ao direito de reunião é satisfeita com a vinculação de informações que permita ao poder público zelar para que seu exercício se dê de forma pacífica ou para que não frustre outra reunião no mesmo local. Direito à saúde. O poder público pode determinar a vacinação compulsória contra o Covid-19. É diferente de vacinação forçada. O STF julgou parcialmente procedente a ADI para conferir interpretação conforme a Constituição. Ao artigo 3d da Lei 13.979. Ao fazer isso, o STF disse que o poder público pode determinar aos cidadãos que se submetem compulsoriamente à vacinação contra o Covid, prevista na Lei 13.979. O Estado pode impor aos cidadãos que recusem a vacinação as medidas restritivas previstas em lei. Multa, impedimento de frequentar determinados lugares, fazer matrícula em escola, mas não pode fazer imunização à força. Também ficou definido que os Estados-membros, os Distritos Federais e os municípios têm autonomia para realizar campanhas locais de vacinação. A tese fixada foi o seguinte: a vacinação compulsória não significa vacinação forçada. Pode por exigir sempre o consentimento do usuário, podendo, contudo, ser implementada por meio de medidas indiretas, as quais compreendem, entre outras, as restrições de certas atividades ou a frequência de determinados lugares, desde que prevista em lei ou delas decorrente. Tenham como base evidências científicas e análises estratégicas pertinentes. Venham acompanhadas de ampla informação sobre a eficácia, segurança e contraindicações dos imunizantes. Respeitem a dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais das pessoas, atentos aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e sejam as vacinas distribuídas universal e gratuitamente. E tais medidas, com as limitações acima expostas, podem ser implementadas tanto pela União como pelos Estados, Distrito Federal e municípios, respeitadas as respectivas esferas de competência. Direito à saúde. É ilegítima a recusa dos pais à vacinação compulsória de filho menor por motivo de convicção filosófica. É constitucional
a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina que registrada em órgão de vigilância sanitária tenha sido incluída no Plano Nacional de Imunizações e tenha sua aplicação obrigatória determinada em lei ou seja objeto de determinação da União, Estado, Distrito Federal ou municípios com base em consenso médico-científico. Em tais casos, não se caracteriza violação à liberdade de consciência e de convicção filosófica dos pais ou responsáveis, nem tampouco do poder familiar. Competência legislativa. É inconstitucional lei estadual que reduziu o valor de mensalidades escolares durante a pandemia do Covid. É inconstitucional a lei estadual que estabelece a redução obrigatória das mensalidades de rede privada de ensino durante a vigência das medidas restritivas para o enfrentamento da emergência da saúde pública decorrente do coronavírus. Esta lei viola a competência privativa da União para legislar sobre direito civil, ao estabelecer uma redução geral dos preços fixados no contrato para serviços educacionais. A lei alterou de forma geral e abstrata o conteúdo do negócio jurídico, o que a caracteriza como norma de direito civil. Os efeitos da pandemia sobre negócios jurídicos privados, inclusive decorrentes de relação de consumo, foram tratados pela Lei 14.010, ao estabelecer um regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado para o período. A norma reduziu o espaço de competência complementar dos estados para legislar e não contém previsão geral de modificação dos contratos de prestação de serviços educacionais. Competência legislativa. É inconstitucional lei estadual que obriga a concessão de descontos a idosos na compra de medicamentos. É formalmente inconstitucional lei estadual que concede descontos aos idosos para a aquisição de medicamentos em farmácias localizadas nos respectivos estados. Competência. É inconstitucional lei estadual que estabelece critérios diferentes das regras federais para o ingresso de crianças no primeiro ano de ensino fundamental. É inconstitucional lei estadual que estabelece critérios diferentes das regras federais para o ingresso de crianças no primeiro ano de ensino fundamental, diferente do estabelecido pelo legislador federal e regulamentado pelo Ministério da Educação. Poder legislativo. Não é possível a recondução dos presidentes das casas legislativas para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente, dentro da mesma sessão da mesma legislatura, sendo permitido em caso de nova legislatura. Não é possível a recondução dos presidentes da Câmara, dos Deputados e do Senado Federal para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente, dentro da mesma legislatura. Por outro lado, é possível a reeleição dos presidentes da Câmara, dos Deputados e do Senado em caso de nova legislatura. Exemplo: o mandato de presidente da Câmara e do presidente do Senado é de 2 anos. Cada legislatura tem duração de 4 anos. Imagine que João, eleito deputado federal para a legislatura de 2013 a 2016. Suponhamos que ele foi escolhido para ser presidente da Câmara no período 2013-2014. Significa que João não poderá ser reeleito como presidente da Câmara para o biênio de 2015-2016. Isso porque seria uma reeleição dentro da mesma legislatura. Exemplo 2. Pedro foi eleito deputado para a legislatura de 2013 a 2016. Suponhamos que ele foi escolhido para ser presidente da Câmara de 2015 a 2016. Em 2016, ele foi reeleito deputado federal para a legislatura de 2017 a 2020. Significa que Pedro poderá ser novamente presidente da Câmara para o biênio de 2017 a 2018. Isso porque seria uma reeleição para a nova legislatura. O fundamento para isso está previsto no artigo 57, parágrafo 4º da Constituição. Cada uma das casas reunir-se-á a sessões preparatórias a partir de 1º de fevereiro,
no primeiro ano da legislatura, para que a posse de seus membros e eleição das respectivas mesas para um mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Havia uma tentativa de se dar interpretação conforme e dizer que o parágrafo 4º foi derrogado pela emenda 16 de 97, que permitiu a reeleição para os cargos do Poder Executivo. O STF, contudo, não concordou com a alegação e manteve a literalidade do parágrafo 4º. Fim.